Milionário ficou sem reação ao ver pai abandonando filho no semáforo. O final é de cortar o coração. Imagine presenciar, bem no meio de um cruzamento movimentado, um pai abrindo a porta do carro, colocando uma mochila nas costas do filho pequeno e simplesmente indo embora, deixando a criança ali, imóvel, no meio do barulho, do caos, das buzinas e da pressa de quem passa. Agora imagine que quem viu isso de dentro do carro de luxo foi um homem acostumado a controlar tudo, menos os próprios sentimentos. O que parecia ser só mais um dia comum se transforma numa avalanche de lembranças, culpas e decisões inesperadas. A partir desse momento, uma vida construída sobre controle e números começa a ser desmontada, pedaço por pedaço, por um menino que sequer fala. Antes de continuar essa história emocionante, curta o vídeo, comente aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreva no canal para não perder nenhum capítulo. Agora, prepare-se, porque o que vem a seguir vai mexer com você e mostrar que, às vezes, o abandono pode ser o começo de algo profundamente transformador. O céu estava coberto por nuvens pesadas naquela manhã de terça-feira. A brisa salgada que soprava da orla misturava-se com o cheiro de escapamento, pipoca doce e umidade impregnada no concreto. A cidade costeira começava a despertar lentamente, com buzinas impacientes e passos apressados. Dentro de um sedã preto blindado, com os vidros levemente fumês, um homem observava o mundo lá fora como se fizesse parte de outro plano. Ele se chamava apenas de dono. Dono de prédios, de terrenos à beira-mar, de contratos que movimentavam milhões. Mas dentro daquele carro, ele não era nada além de um corpo cansado de repetir a mesma rotina. Paletó bem alinhado, café sem açúcar e agenda cheia de reuniões. Seus olhos pareciam secos, como se há anos não se permitissem molhar. O sinal fechou. Na faixa de pedestres, um senhor vendia panos de prato bordados à mão. Uma jovem tocava violão com os dedos machucados. Um garoto de boné carregava balas. Tudo tão igual. Até que algo quebrou o padrão. Do outro lado da avenida, um carro antigo e ruidoso encostou. O motorista, um homem de expressão tensa, desceu. Era magro, vestia uma camisa puída e segurava pelas mãos um menino de cerca de 6 anos. O garoto tinha olhos grandes, cabelos desalinhados e uma mochila nas costas, velha, mas muito bem cuidada. Sem trocar palavras, o homem se agachou e falou algo próximo ao ouvido do menino. O garoto apenas olhou, sem reação. O pai então segurou os ombros do filho, deu um último olhar demorado, e voltou ao carro. Ligou o motor. Engatou a marcha. Foi quando o milionário, dentro de seu carro confortável, se viu incapaz de respirar. O carro velho foi embora. O menino ficou sozinho. A criança não correu atrás. Não chorou. Apenas permaneceu ali, perto do poste do semáforo, com a mochila apertada contra o peito, cercado por desconhecidos que sequer notaram sua presença. O sinal abriu, mas o carro do empresário não se moveu. O motorista, que o conduzia há anos, olhou pelo retrovisor. Doutor, posso seguir? Ele não respondeu. Estava com os olhos presos naquele pequeno corpo frágil, parado como uma estátua no meio da vida em movimento. Naquele instante, algo se remexeu dentro dele. Uma sensação sufocante. Algo antigo, esquecido. Uma memória enterrada. Pare o carro. Encosta. Disse finalmente. O motorista obedeceu. O empresário desceu, sem sequer saber o porquê. Aproximou-se do menino com passos lentos, como se estivesse caminhando sobre gelo fino. Cadê seu pai? Perguntou, quase num sussurro. O menino olhou para ele, mas não respondeu. Apenas baixou os olhos. Você está sozinho? O menino fez que sim com a cabeça. E então, sem aviso, começou a tremer. Um senhor se aproximou, oferecendo ajuda. Uma mulher tirou o celular para filmar. O empresário levantou a mão, pedindo calma. Eu resolvo, disse, sem saber exatamente o que aquilo significava. A criança foi levada até um posto policial, onde o empresário explicou o que viu. Os oficiais tomaram nota, mas com pouca expectativa de encontrar o pai rapidamente. Informaram que o menino seria encaminhado para um abrigo temporário. Era o protocolo. Posso acompanhá-lo até lá?
Perguntou o empresário, surpreso com as próprias palavras. Horas depois, já no abrigo, ele assistiu pela janela enquanto o garoto sentava-se sozinho num banco de madeira, olhando fixamente para o portão, como se ainda esperasse que alguém viesse buscá-lo. A mochila descansava ao lado, protegida por seu pequeno corpo. A assistente social lhe agradeceu a gentileza, disse que ele poderia ir embora. E ele foi. Mas não dormiu naquela noite. Nem na seguinte. 3 dias se passaram. A agenda lotada de reuniões seguiu normalmente. Mas algo estava diferente. Durante uma videoconferência com investidores estrangeiros, um bilhete foi entregue discretamente. O menino do semáforo apareceu no saguão do prédio. Disse que conhece o senhor. O bilhete caiu de suas mãos. No térreo, o menino estava sentado em uma poltrona de couro, sujo, exausto, mas com a mesma expressão silenciosa. A mochila ainda estava com ele. Como ele entrou aqui? Perguntou o empresário ao porteiro. Disse seu nome completo. Mostrou uma foto sua na mochila. A surpresa o atingiu como um raio. Voltou-se para a criança. Você guardou uma foto minha? O garoto assentiu. E então, num gesto tímido, tirou de dentro da mochila um recorte de jornal, uma reportagem sobre o empresário e seu novo empreendimento no bairro onde o menino morava. Você me viu no jornal? O menino balançou a cabeça. E então, lentamente, apontou para a foto, depois para o próprio coração. O empresário sentiu algo rasgar por dentro. Um tipo de dor que ele não sabia nomear. E não teve coragem de mandá-lo embora. Fique aqui por enquanto, disse. Mas é só por hoje. A criança não sorriu, nem a agradeceu. Mas pela primeira vez, relaxou os ombros. O empresário fechou a porta do apartamento. E percebeu o quanto aquele espaço silencioso nunca lhe pareceu tão cheio. O apartamento era grande demais para 2 pessoas. E ainda assim, naquela primeira noite, o silêncio que antes parecia conforto agora era incômodo. O empresário observava o menino sentado no canto do sofá, a mochila apertada contra o peito como uma armadura. Ele não pediu comida, não falou nada. Apenas ficou ali, imóvel, como se não quisesse atrapalhar. O empresário andava de um lado para o outro, tentando organizar os pensamentos. Aquilo não fazia sentido. Ele nunca se envolvia com ninguém. Nunca. Ajudar pessoas. Caridade. A emoção dos outros nunca o comoveu. Mas havia algo naquele garoto. Algo em seus olhos grandes e quietos. Algo que o puxava para perto e o assustava profundamente. Você tem nome? Perguntou com cautela. O menino olhou, hesitou, abriu a boca e fechou. Nada. O silêncio parecia um escudo. Ele não falava. Nem uma palavra desde o semáforo. Na manhã seguinte, a governanta do empresário, uma mulher firme, com mais de 60 anos, que cuidava da casa havia anos, quase deixou a bandeja cair quando viu o menino na sala. Quem é esse menino, senhor? Uma situação temporária. Ela estreitou os olhos. E quanto tempo dura o temporário? Ele não respondeu. Estava tão confuso quanto ela. Ele não fala? Ainda não. Ela se aproximou do garoto com delicadeza, ajoelhou-se e sorriu. Bom dia. Eu sou Marta. Gosta de pão com leite? O menino olhou, sem reagir. Está com medo? Tudo bem. Eu também teria. Com cuidado, ela colocou uma xícara sobre a mesinha. O menino não tocou na comida, mas os olhos seguiram Marta por onde ela ia. O empresário observava. Havia algo na forma como ela lidava com o garoto que o desconcertava. Talvez por isso, naquela mesma tarde, quando Marta sugeriu que chamassem um profissional, ele aceitou. Uma terapeuta infantil, disse ela. Conheço uma muito boa. Trabalha com crianças em situação de trauma. Vai nos ajudar a entender se esse silêncio é escolha ou bloqueio. Ele hesitou. E se ela fizer perguntas que ele não quer responder? Então ela vai esperar. Crianças falam quando se sentem seguras. No dia seguinte, a terapeuta chegou. Jovem,
cabelos presos em um coque despretensioso, olhos atentos. Apresentou-se como alguém ali para ouvir, não para interrogar. Não quero forçá-lo, disse ao empresário. Quero entender quem ele é e o que ele precisa. Durante a sessão, o menino não falou, mas desenhou. Um desenho simples, um carro indo embora, uma criança com mochila e um prédio alto. Ela entendeu imediatamente. Ele viu você como um ponto fixo, explicou. Em meio ao abandono, te identificou com estabilidade. Por isso veio atrás. O empresário não sabia o que dizer. E agora? Agora você precisa decidir se vai ser mais que uma figura estática no mundo dele. Ao final da semana, o empresário recebeu uma ligação de uma assistente social. Descobriram o nome da criança em um sistema de registro incompleto de uma escola comunitária. Sem documentos oficiais. Apenas um nome, Caio. Estamos abrindo um protocolo, disse a assistente. Mas a fila de abrigos está cheia. Pode continuar com ele, provisoriamente. Ele respondeu que sim, quase sem pensar. E então desligou o telefone, respirando fundo. Caio. Finalmente um nome. Um fio para começar. Durante as semanas seguintes, a rotina da casa mudou. Marta começou a preparar refeições mais simples. O empresário atrasava algumas reuniões. E Caio, embora ainda não falasse, começou a participar. Deixava recados desenhados. Pegava os talheres sem ser mandado. Dormia sem luz acesa. Aos poucos, uma comunicação silenciosa crescia entre eles. Foi então que, em uma tarde nublada de outono, Caio entrou no escritório com sua mochila aberta. De dentro, tirou uma flauta de brinquedo. Soprava desafinado, mas repetidamente. O empresário, incomodado com o som, quase pediu silêncio. Mas algo o impediu. Sentou-se, olhou o menino e disse: "Você gosta de música?" Caio parou de tocar. E, pela primeira vez, balançou a cabeça positivamente. Dias depois, Marta propôs levá-los a uma feira cultural no bairro antigo da cidade. A Festa do Divino, tradicional na região, reunia barracas de comidas típicas, apresentações musicais e danças folclóricas. O empresário detestava aglomerações, mas foi convencido. Vai ser bom para ele. Ver gente. Se misturar. Caio ficou maravilhado. Os olhos brilhavam com as bandeirinhas coloridas, os sons das sanfonas, o cheiro de pamonha. Parou diante de uma banca com instrumentos de madeira, e o empresário, sem saber porquê, comprou uma pequena flauta de verdade. Caio sorriu. Não foi um sorriso largo. Foi um movimento tímido nos cantos dos lábios. Mas foi o suficiente para Marta conter as lágrimas. Na volta para casa, algo inesperado aconteceu. Caio, já no elevador, segurou o braço do empresário. E então, com um esforço visível, sussurrou: "Obrigado." Foi a única palavra. Mas para o empresário, foi como um raio atravessando o peito. Ele não sabia que uma simples palavra podia pesar tanto, significar tanto, mexer tanto. Naquela noite, ficou sentado no sofá, observando a cidade lá fora. Os prédios iluminados, os faróis vermelhos, o sinal lá embaixo piscando como no dia em que tudo começou. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Os dias foram passando com uma lentidão nova, quase agradável. O apartamento que antes ecoava silêncio e passos solitários, agora tinha som de brinquedos arrastados pelo chão, de talheres batendo com pressa, de flauta desafinada tentando ganhar ritmo. Marta parecia mais viva, o menino mais leve. E o empresário ainda não sabia o que sentia. Mas sentia. E isso já era novo. Naquela manhã de céu azul, Caio brincava no tapete da sala, construindo uma pequena torre de livros. O empresário lia um relatório de investimentos, mas não entendia uma linha sequer. Seus olhos estavam mais voltados para a forma metódica com que o garoto empilhava as capas duras, tentando criar algo com ordem e simetria. Havia uma inquietação por trás daquela brincadeira. Como se, naquelas pilhas, ele buscasse refazer uma estrutura que havia perdido. Foi quando Marta entrou na sala com algo nas mãos.
Estava limpando a mochila do menino, disse, estendendo um pequeno objeto ao empresário, e encontrei isso aqui escondido num dos bolsos internos. Era um colar. Simples, com um pingente de metal em forma de peixe. De aparência artesanal, desgastado, mas com algo gravado no verso, para quando você se sentir sozinho. O empresário pegou o colar com delicadeza. Sentiu o peso, pequeno, mas denso. O metal frio contra os dedos despertava algo incômodo. Uma memória remota. Uma sensação de déjà vu. Tem mais, disse Marta, abrindo um envelope amarelado, também retirado da mochila. Uma carta. O papel estava dobrado muitas vezes, com as bordas gastas. A caligrafia era firme, masculina, e começava direto. Caio, se você estiver lendo isso, significa que precisei te deixar. Não por querer, mas porque achei que seria o melhor para você. Sei que pode não parecer. Sei que você talvez me odeie. Mas fiz isso com medo. Medo de não conseguir ser um pai à sua altura. Medo de repetir erros que vivi. Medo de te fazer sofrer mais do que já sofreu. Mas você é melhor do que pensa. E mais forte do que eu fui. O empresário parou a leitura. As palavras embaralhavam-se em sua mente como se fossem dirigidas a ele próprio. Como se aquele homem, que abandonou o filho, tivesse se despido diante de um espelho que ele conhecia bem. E então? Perguntou Marta, cautelosa. Isso muda tudo, disse o empresário, com voz baixa. Muda? Sim. Ele não foi embora por desprezo. Foi por medo. E isso é mais comum do que parece. Na terapia daquela semana, a profissional examinou o colar com interesse. Isso pode ser uma âncora emocional para o menino, explicou. Algo que conecta o passado ao presente. Mas agora ele precisa de novas âncoras. O empresário olhou para Caio, que brincava com blocos coloridos. A terapeuta continuou, e isso depende de você. Ele está começando a se apegar, a confiar, mas ainda é frágil. Qualquer sinal de rejeição agora pode fazê-lo recuar. O empresário assentiu. Sabia que estava diante de uma escolha que não tinha mais volta. Na semana seguinte, o empresário decidiu apresentar Caio ao seu mundo profissional. Levou-o discretamente a uma reunião em um dos canteiros de obra de um novo condomínio à beira-mar. Pode ser bom para ele ver que você trabalha, sugeriu Marta. Criança precisa entender que adulto não some. Ele precisa saber que você sai, mas volta. Vestido com um pequeno capacete infantil que conseguiram improvisar, Caio ficou ao lado do empresário enquanto ele conversava com os engenheiros. Silencioso, mas atento. Quando uma funcionária entregou uma planta baixa do prédio, o menino pegou e começou a observar como se fosse um mapa do tesouro. Seus olhos brilharam ao ver os quadradinhos representando apartamentos. Na volta para casa, no banco de trás, Caio apontou para um papel com as plantas e murmurou: aqui. Eu moraria aqui. Foi a segunda vez que falou. O empresário olhou para o ponto no papel e respondeu: então vamos construir esse lugar juntos. Mas a aparente calmaria durou pouco. Um comunicado formal chegou dias depois. A assistente social informava que, por se tratar de um caso delicado sem documentação formal, a guarda provisória deveria passar por análise judicial. Era um procedimento padrão, mas havia riscos. E se ele for encaminhado para outro lugar? Perguntou o empresário, tenso. Depende do juiz. E da nossa preparação. Vamos nos preparar então. Foi a primeira vez que ele usou a palavra nossa. Em paralelo, Marta percebeu algo intrigante. Sabe aquela terapeuta? A doutora? Perguntou ela ao empresário. Sim. O que tem? Perguntei discretamente sobre o sobrenome dela. É o mesmo do pai do menino, citado em uma anotação antiga da escola. Talvez sejam parentes. O empresário franziu a testa. Isso explicaria o vínculo dela com o caso. Pode haver conflito ético. Ou talvez, uma ligação que Caio também pressentiu. Isso precisa ser confirmado com cuidado. E descrição. Na mesma semana, Caio surpreendeu a todos ao se aproximar do piano que ficava intocado na sala de estar.
colocou os dedos sobre as teclas e pressionou uma melodia simples, mas reconhecível. Era a música que ouvirá na feira, na barraca de flautas. Marta levou a mão ao peito. O empresário, pela primeira vez, sorriu de verdade. Naquela noite, enquanto Caio dormia, o empresário voltou a ler a carta encontrada na mochila. E desta vez, foi até o fim. Se um dia encontrar alguém que veja quem você é de verdade, fique perto. Porque amor é isso. É quando alguém decide ficar, mesmo quando seria mais fácil ir embora. Eu não consegui. Mas talvez alguém consiga. Fechou os olhos. Respirou fundo. E soube, ele seria esse alguém. A semana havia começado com um ritmo tenso. O escritório do empresário fervia com problemas de última hora, contratos atrasados, uma parceria internacional ameaçada por divergências de cláusulas, e uma visita inesperada de fiscais da prefeitura no canteiro de obras. Mas, pela primeira vez, ele não estava integralmente presente nesses assuntos. Sua atenção se dividia entre o mundo dos adultos e a rotina agora silenciosamente moldada por Caio. A terapeuta havia sugerido uma pequena mudança na dinâmica familiar. Inserir Caio em decisões simples, dar a ele a sensação de pertencimento. Começaram pela cozinha. "O que vamos jantar hoje?" perguntou o empresário, diante da geladeira aberta. Caio apontou para os ovos, depois para a cebolinha na fruteira. Fez um gesto de mexer com as mãos. "Omelete?" O menino assentiu, com um discreto sorriso no canto dos lábios. Era um momento comum. Mas para quem passou a vida ignorando esses detalhes, aquele simples gesto valia ouro. O empresário começava a entender que vínculo se construía assim, de migalha em migalha, não com promessas, mas com presenças. 2 dias depois, no fim da tarde, Marta surgiu aflita na porta do escritório. "Senhor, tem uma mulher lá embaixo. Ela pediu para falar com o senhor. Disse que tem informações sobre Caio." Ele levantou na hora. Desceu. E lá estava ela, uma mulher de aparência firme, cerca de 40 e poucos anos, cabelos escuros presos num coque, óculos de aro fino. Vestia-se com simplicidade elegante. Nos olhos, algo entre cansaço e urgência. "Boa tarde. Me desculpe chegar assim. Sou irmã do pai biológico do menino." O empresário ficou em silêncio por um instante. Seu coração bateu mais forte, mas sua expressão se manteve neutra. "Pode entrar." No apartamento, ela contou tudo. Chamava-se Adriana. Era terapeuta, e sim, era a mesma profissional que vinha acompanhando Caio. Só não havia revelado parentesco para não influenciar o processo. "Meu irmão, ele teve muitos conflitos internos. Crescemos em um ambiente difícil. Ele se afastou da família, quis tentar a vida sozinho, com o filho. Mas não conseguiu sustentar as responsabilidades. Me procurou depois do abandono. Estava arrasado, mas com vergonha de voltar atrás. Pedi que deixasse pelo menos alguma pista, e ele colocou a carta e o colar na mochila." O empresário ouviu tudo em silêncio. Havia raiva, sim, mas também compreensão. A história espelhava tanto da sua própria juventude, marcada pelo abandono emocional, que era impossível julgá-lo sem se ver ali. "O que pretende agora?" perguntou ele, direto. "Quero garantir que Caio fique onde está sendo bem cuidado. E preciso me afastar do processo terapêutico. Já envolvi demais meu lado pessoal." Ela olhou para o menino, que estava desenhando na sala. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Ele está melhor do que imaginei que estaria. Obrigada, por não tê-lo deixado sozinho." Naquela mesma noite, o empresário se viu perdido em pensamentos. A presença de Adriana havia trazido um turbilhão. Por um lado, sentia-se mais próximo de entender Caio. Por outro, sabia que qualquer envolvimento da família biológica poderia colocar a guarda em risco. Resolveu ligar para um advogado de confiança. Alguém discreto. "Quero iniciar o processo formal de guarda. Tenho plena consciência das implicações. Vai precisar provar vínculo afetivo, rotina estável e, principalmente, motivação legítima. Sem parecer uma ação impulsiva. Isso não é impulso. É escolha." Nos dias seguintes,
Caio parecia perceber que algo estava mudando. Andava mais quieto, olhava o empresário com olhos de quem busca segurança. Em uma tarde chuvosa, enquanto Marta fazia café, o menino trouxe um dos seus desenhos para o escritório. Era simples, mas tocante. Uma casa com 2 janelas, uma árvore ao lado e 2 figuras, uma alta, outra pequena, segurando uma flauta entre elas. O empresário observou a imagem, segurando a folha com cuidado. Abaixo do desenho, com letras grandes e tortas, Caio havia escrito: "Casa é quando você fica." Foi a primeira vez que chorou na frente do menino. Não tentou disfarçar. Sentou no chão, com o garoto ao lado, e abraçou o Caio. Não recuou. Apenas encostou a cabeça no ombro dele. 2 semanas depois, veio a primeira audiência. O juiz era um homem calvo, sério, com expressão firme, mas não fria. Leu os relatórios, as avaliações da assistente social, e ouviu em silêncio os argumentos do advogado. "E o senhor?" perguntou ao empresário. "Por que quer ficar com esse menino?" Ele respirou fundo. Olhou para Caio, que estava na sala de espera, desenhando. "Por que ninguém deveria se acostumar a ser deixado? E por que, pela primeira vez na vida, eu fiquei. E não pretendo sair." O juiz fez anotações, não deu resposta imediata. "Teremos nova audiência em breve." Enquanto isso, o menino continua sob sua responsabilidade. Na volta para casa, o empresário passou em uma loja de instrumentos musicais. Pediu uma flauta melhor, de madeira, acústica. Entregou a Caio ao chegar em casa. O menino segurou o instrumento como se segurasse algo sagrado. Não disse nada, mas seus olhos disseram tudo. E naquela noite, pela primeira vez, Caio tocou uma música completa. Um tema simples, que havia ouvido na televisão dias antes. Não era perfeito, mas era belo, porque era inteiro. Na varanda, com o céu estrelado sobre eles, o empresário percebeu que talvez nunca tivesse tido uma vida de verdade antes daquilo. E que agora, enfim, estava vivendo. O outono avançava com suas tardes douradas e manhãs mais frias. As árvores da praça em frente ao prédio do empresário já tingiam o chão de tons ocre. A cidade ganhava um ritmo mais lento, como se estivesse se preparando para o fim de um ciclo. Mas dentro daquele apartamento, tudo era novidade. Caio agora falava mais. Não muito. Apenas quando sentia que era necessário. Mas cada palavra tinha peso, tinha presença. O empresário, agora chamado de tio com frequência, ouvia tudo como quem escuta um concerto raro, atento, com respeito, com alma. "Tio, posso ir com você no trabalho hoje?" A pergunta veio enquanto tomavam café com pão de queijo, aroma forte de manteiga no ar. "Pode", respondeu o empresário, sem hesitar. Na obra, Caio usava capacete pequeno, luvas amarelas e uma camiseta azul com o nome da construtora estampado. Os funcionários sorriam ao vê-lo correr entre os pilares ainda em construção. "Esse é o novo engenheiro", brincou um mestre de obra. "Ele tá só fiscalizando por enquanto", respondeu o empresário, com leveza na voz. O engenheiro-chefe mostrou a planta atualizada. Apontou os espaços de varanda, a área verde com pomar comunitário. Caio se aproximou, curioso. "Aqui vai ter balanço?" O engenheiro riu. "Podemos colocar." "O que você acha, chefe?" "Acho bom", disse Caio, firme. O empresário riu com o menino. E naquele momento, algo brotou no peito dele. Algo que não sentia há décadas. Pertencimento. Na saída, uma mulher de blazer bege se aproximou do portão da obra. Tinha crachá de jornalista. "Senhor, posso falar com o senhor um minuto?" "Sobre o quê?" "Sabemos que o senhor está envolvido em um processo de guarda. E também que levou uma criança para o escritório recentemente. Isso está sendo comentado no setor." O empresário fechou a expressão. "Isso é assunto particular. Não tenho interesse em exposição." "Entendemos. Mas o público adoraria saber como um dos homens mais influentes da cidade está mudando sua vida por causa de um menino. Pode inspirar muita gente. Não me importo com inspiração pública. Me importo com ele", disse, apontando para Caio,
que observava curioso a cena. A mulher recuou, respeitosa, mas deixou um cartão. Se mudar de ideia. Naquela noite, algo diferente aconteceu. Marta encontrou, entre os brinquedos de Caio, uma fotografia dobrada ao meio. Era antiga. Um retrato de estúdio. 2 meninos pequenos, talvez gêmeos, com roupas iguais e expressões sérias. Onde você achou isso? Perguntou ela. Na flauta velha. Tava enrolada no pano. O empresário pegou a foto, e um calafrio percorreu sua espinha. Reconheceu a si mesmo. E ao irmão que não via há mais de 20 anos. Era a primeira reviravolta real da sua própria história. Um eco que vinha do passado. Mais tarde, em seu quarto, vasculhou uma antiga caixa de madeira onde guardava poucas lembranças de infância. Ali encontrou outra cópia da mesma foto, já desbotada, e um envelope que jamais havia tido coragem de abrir. Dentro, uma carta escrita à mão, datada de muitos anos atrás. Era do irmão, que havia sumido no mundo sem deixar rastros. Eu sei que você me culpa. Talvez tenha razão. Mas saiba que tentei. O sistema nos dividiu, nos separou cedo demais. Eu era só um garoto e não soube como te proteger. Mas você é forte. Você sempre foi o mais firme. E por isso eu acredito que, se um dia tiver que cuidar de alguém, vai fazer melhor do que eu fiz. Ler aquelas palavras o desconcertou. Um silêncio pesado caiu sobre ele. O passado, até então bem trancado, voltava a cobrar atenção. Na sessão com Adriana, ele contou tudo. Sobre o irmão. Sobre a foto. Sobre a carta. Ela ouviu em silêncio, depois falou. Talvez esse menino tenha sido colocado na sua vida não apenas para ser salvo, mas para te salvar também. Às vezes, as histórias se repetem não por crueldade do destino, mas porque a vida nos dá uma segunda chance de fazer diferente. Ele assentiu. Sabia que isso era verdade. Sentia isso. Enquanto isso, a justiça avançava com o processo. Uma nova visita da assistente social foi marcada. A mulher era detalhista, observadora, e perguntou coisas simples a Caio. O que você mais gosta de fazer aqui? Desenhar. E tocar flauta. E quando fica triste? Ele me escuta, disse Caio, apontando para o empresário. Foi a primeira vez que usou ele como alguém próximo. Isso ficou registrado no relatório. Mas um obstáculo surgiu. Um documento essencial para o processo, a certidão de nascimento de Caio, estava irregular. Sem o registro oficial, a guarda definitiva poderia levar muito mais tempo. O empresário se viu diante de um impasse. Sem a certidão, tudo parava. Marta então sugeriu: vá até a escola comunitária onde ele foi registrado. Alguém lá pode saber como conseguir uma segunda via. Ou talvez, alguém guarde registros antigos. No dia seguinte, ele foi pessoalmente à escola. O local era simples, mas acolhedor. Na secretaria, uma funcionária se emocionou ao saber do nome de Caio. Ele foi um dos nossos. Quieto, mas muito doce. A professora dele, Dona Ruth, talvez tenha alguma informação. Ela se aposentou, mas mora ali perto. Sem hesitar, o empresário foi até lá. Encontrou uma senhora de cabelos brancos e sorriso de avó. Claro que me lembro do Caio. Era meu xodó. Guardava os desenhos dele. Os bilhetes. Tenho tudo aqui, disse, tirando uma pequena pasta de dentro do armário. E ali estava, um documento escaneado, feito por uma assistente social na época, com o nome da mãe de Caio, que havia falecido anos antes. A certidão original nunca fora registrada, mas havia prova da identidade. O empresário agradeceu com um abraço inesperado. E voltou para casa com algo mais do que um papel. Voltou com mais um pedaço da história de Caio costurado ao mundo real. Naquela noite, sentado na varanda ao lado do menino, ele contou uma história. Quando eu era pequeno, eu também fui deixado. Não num semáforo, mas num orfanato. Meu irmão e eu fomos separados. E por muito tempo, eu achei que isso era culpa minha. Caio escutava em silêncio. Mas hoje, entendo que a culpa não era nossa. E que podemos fazer diferente.
Caio olhou para ele. Então, agora a gente é família? O empresário engoliu em seco. Demorou para responder. Mas enfim, com a voz firme, disse: sim, somos família. A vida começava a tomar forma. Lentamente, mas com firmeza. Havia uma nova rotina no ar, como o cheiro de café coado todas as manhãs que Marta insistia em fazer na hora exata em que o sol tocava a janela da cozinha. Havia estabilidade nos pequenos gestos. O empresário, outrora habituado a almoços silenciosos e jantares frios com relatórios nas mãos, agora sentava à mesa, com Caio, discutindo cores de desenhos e o som da flauta desafinada. Mas como todo caminho de reconstrução, os dias tranquilos escondiam espinhos. A documentação obtida na escola comunitária foi levada diretamente ao advogado. A expectativa era otimista. Com as comprovações, o processo poderia avançar. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Mas, ao analisarem o nome completo da mãe de Caio, o advogado trouxe uma notícia desconcertante. Há um processo antigo envolvendo a família materna. Uma disputa por herança que nunca foi resolvida. A mãe de Caio era herdeira direta, mas não reivindicou nada. E isso afeta a guarda? Perguntou o empresário, tenso. Indiretamente, sim. Se alguém da família aparecer reivindicando os bens e reconhecer o menino como herdeiro, pode alegar interesse legítimo sobre a guarda. E alguém já apareceu? Não ainda. Mas agora que estamos mexendo nisso, é uma possibilidade real. Essa era uma das reviravoltas médias da história. A inesperada conexão de Caio com um patrimônio antigo e abandonado, um passado que ninguém esperava reviver. Nos dias seguintes, o empresário evitou preocupar Caio. Mas o menino parecia perceber algo. Vai ter outro juiz? Talvez. E ele pode me mandar para outro lugar? O empresário hesitou. Depois, abaixou-se até ficar da altura dos olhos dele. Se depender de mim, não. Enquanto isso, Adriana, a terapeuta e tia biológica, mesmo afastada oficialmente do caso, mantinha contato com Marta. As duas formavam agora uma aliança silenciosa. Adriana passou a enviar dicas de atividades terapêuticas para ajudar Caio a lidar com o medo da separação. Um dia, Marta sugeriu que eles fizessem juntos um mural. Vamos montar um painel com tudo que é importante para vocês. Pode colar fotos, desenhos, palavras. O empresário, relutante, acabou aceitando. Trouxe recortes de revistas, impressões de fotos do celular, e juntos colaram no papel cartão as imagens de um piano, uma obra de construção, a flauta de madeira, um boneco de pano que Caio dormia abraçado, e no centro do mural, uma frase: aqui é onde eu fico. Foi a primeira vez que criaram algo juntos. O processo judicial seguia. A juíza responsável pediu uma nova avaliação psicológica, dessa vez com outro especialista, para garantir imparcialidade. O empresário ficou apreensivo, mas aceitou. A sessão foi marcada para uma sexta-feira chuvosa. Na avaliação, Caio ficou em silêncio no início. O novo psicólogo, mais formal que Adriana, tentava estabelecer uma conexão com perguntas diretas, mas Caio apenas o observava. Foi só quando lhe pediram que desenhasse o lugar onde se sentia seguro que tudo mudou. Desenhou o prédio, o apartamento, a varanda. E desenhou duas figuras novamente, uma com capacete de obra, a outra com flauta. No topo, uma frase: é aqui que a vida ficou melhor. A comoção do psicólogo foi visível. A frase foi incluída no laudo oficial. Dias depois, uma carta inesperada chegou pelo correio. Era assinada por uma prima distante da mãe de Caio. Uma mulher que vivia no interior e dizia ter sido informada por advogados sobre a herança pendente. No envelope, havia uma declaração de renúncia total de qualquer direito sobre o menino. Não conheci Caio, mas sei que ele não precisa de mais um nome. Precisa de raízes. Se ele já encontrou quem fique, não há por que arrancá-lo outra vez. Que cresça onde é amado. Que cresça em paz. Essa foi uma das reviravoltas médias que preparavam o caminho para o desfecho emocional da trama. O empresário leu a carta mais de uma vez.
E pela primeira vez, pensou que o destino, às vezes, se disfarçava de coincidência para corrigir os erros do passado. Ainda assim, o juiz queria algo mais, provas de adaptação concreta. Foi então que o empresário teve uma ideia arriscada, mas potente. Quero fazer um evento com os moradores da comunidade onde estou construindo os apartamentos, disse ele a Marta. Um evento? Música, comida, arte. E quero que Caio participe. Que ele toque. Que mostre que não é mais um menino à parte do mundo. Que ele tem voz. A preparação durou 2 semanas. Convidaram escolas, vizinhos, moradores antigos. Fizeram cartazes com frases escritas por Caio e outras crianças. Todo mundo precisa de um lugar. Casa também é quem escuta. Na tarde do evento, o pátio do canteiro de obras foi transformado em praça. Barracas com quitutes típicos da região, pamonha, cuscuz, pão de queijo, criavam uma atmosfera familiar. No palco improvisado, flautistas da escola local tocavam com crianças da comunidade. Caio estava nervoso. As mãos suavam. O empresário ajoelhou-se diante dele. Não precisa ser perfeito. Só precisa ser seu. Caio subiu ao palco. Silêncio total. E então, soprou. A música saiu tímida no início, mas cresceu. Afinou. Vibrava. Era a mesma melodia da feira meses atrás. Agora completa. Agora firme. Quando terminou, o público aplaudiu. Caio olhou para o empresário, e ali, entre a multidão, um pequeno gesto. Ele apontou para si, depois para ele. E sorriu. Ali, não era mais só um menino abandonado num semáforo. Era alguém inteiro. Alguém visto. Naquela noite, deitado no sofá com Caio adormecido ao lado, o empresário lembrou do irmão. Lembrou do orfanato, das noites de medo, das promessas não cumpridas. E pela primeira vez, sentiu que havia quebrado um ciclo. 1 mês depois, chegou a decisão final do juiz. Marta entrou no escritório com o envelope nas mãos, os olhos marejados. Saiu. O empresário leu. Respirou fundo. Sorriu. Não disse nada. Apenas foi até Caio, que montava uma torre de livros na sala. Ei, a gente vai poder continuar morando juntos. Caio olhou para ele, sem entender de imediato. Quer dizer que agora eu sou seu filho? O empresário parou. Sentiu o mundo girar ao redor de uma única palavra. Depois, com um nó na garganta, respondeu: quer dizer que agora, você é meu filho. A decisão do juiz parecia ter encerrado um ciclo. Mas na vida real, as histórias não terminam com um carimbo no papel. Elas continuam, nas rotinas que se ajustam, nos receios que insistem em aparecer, nos sentimentos que ainda aprendem a se nomear. A partir da confirmação oficial da guarda, Caio passou a frequentar uma nova escola, mais próxima do novo lar e com um currículo que incluía aulas de música 2 vezes por semana. Era um ambiente colorido, com professores que sabiam olhar além do boletim. Na primeira reunião de pais, o empresário chegou tenso. Nunca havia participado de nada parecido. Vestia terno, como de costume, destoando dos outros responsáveis, que vinham com roupa simples, muitas vezes com sacolas de mercado nas mãos. Sentou-se ao lado de Marta, que acompanhava como mediadora afetiva daquele novo capítulo. Vai dar certo, sussurrou ela. Quando a coordenadora chamou o pai do Caio, ele levou meio segundo para entender que estavam se referindo a ele. Desculpe, disse, ao se levantar. Ainda me acostumo com esse título. É um bom título, respondeu a coordenadora, sorrindo. Aos poucos, a vida ganhava contornos de normalidade. Caio aprendeu a fazer a própria cama. Escolheu a cor da nova pintura do seu quarto, verde água. Passou a pedir arroz com ovo às terças, porque era o dia feliz, como dizia. E aprendeu a assinar o nome completo, com a letra meio torta, mas carregada de orgulho. Durante esse período, o empresário abriu mão de um grande contrato internacional. A proposta envolvia viagens longas, meses fora do país, reuniões em fusos horários opostos. Não é o momento, disse ao sócio, firme. Mas é uma oportunidade rara. Estão oferecendo uma sociedade. Tenho uma maior agora.
Foi seu primeiro grande sacrifício claro e visível. E doeu. Mas também libertou. Num domingo, Marta organizou um almoço com alguns vizinhos e amigos próximos. Era uma forma de apresentar Caio à nova comunidade. Durante o encontro, uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou do empresário. Trazia um bordado em mãos. "Fiz para vocês", disse ela, entregando uma moldura com a frase: "Família é quem fica para ouvir as notas desafinadas." O empresário segurou a peça como se segurasse um troféu. E ali, no meio de sorrisos e cheiros de comida caseira, percebeu o quanto havia mudado. Ele, que antes não tolerava ruídos fora da rotina, agora colecionava sons de vida. Mas o passado insistia em bater a porta. Durante um passeio no parque, Caio avistou um homem vendendo flautas artesanais. Parou. Ficou olhando fixamente. O empresário se aproximou e perguntou: "Você conhecia esse homem?" Caio assentiu. Depois disse, baixinho: "Foi ele que me levou até o semáforo." Foi uma revelação inesperada. Uma nova reviravolta média. Aquele vendedor, um conhecido da feira, tinha sido o último adulto a estar com Caio antes do abandono. O empresário foi até ele. "Você conhece esse menino?" O homem olhou, surpreso. E então, disse algo que mudou o rumo daquela conversa: "Eu não queria deixá-lo. Mas fui pago para levá-lo até lá. Disse que alguém o buscaria. Nunca imaginei que ficaria sozinho." O empresário ficou em silêncio. A raiva que normalmente teria, deu lugar à perplexidade. "Quem te pagou?" O homem hesitou. "Um sujeito jovem. Alto. Disse que precisava que o menino fosse entregue lá e que alguém da assistência social buscaria. Achei que era oficial." Essa reviravolta trouxe mais perguntas do que respostas. Mas também evidenciou que o abandono de Caio talvez tivesse sido feito com mais desespero do que frieza. O empresário decidiu que não investigaria mais. Aquilo não mudaria o que construíram. E o importante agora era o que Caio escolheria lembrar. Num exercício sugerido pela nova escola, cada criança deveria levar um objeto que representasse sua história. Caio levou a flauta. Na frente da turma, contou, com poucas palavras, mas com firmeza, que essa flauta me levou de um lugar que era ruim para outro que é bom. Quando o professor perguntou se ele queria escrever uma redação sobre isso, Caio respondeu: "Prefiro desenhar e tocar." E assim foi. Na construção do condomínio, o empresário decidiu renomear o bloco central. Mandou colocar uma nova placa de bronze na entrada. Marta foi a primeira a ler. "Residencial Raízes do Som. Bonito", disse ela. Caio escolheu o nome. Tem poesia. Tem verdade. Mais adiante, na terapia, Adriana voltou a conversar com Caio, agora apenas como familiar. Propôs que ele fizesse um livro de vida, com páginas que contassem o que queria lembrar, o que não queria esquecer e o que queria transformar. Na capa, Caio desenhou 3 figuras, ele mesmo, o empresário e Marta. E, abaixo, escreveu com letras maiúsculas: "Meu nome agora tem história." O empresário, à noite, olhava o mural na sala. Observava cada elemento, o desenho da casa, as palavras de Caio, o colar pendurado no canto. Fez então algo que nunca havia feito. Pegou um caderno novo e escreveu, à mão, uma carta. "Caio, antes de você chegar, eu era feito de concreto por fora e vazio por dentro. Você me ensinou que o tempo não cura, mas o amor constrói. E é por isso que, a partir de agora, não serei mais quem observa de longe. Serei quem caminha ao seu lado. Mesmo nas partes mais difíceis da estrada. Mesmo nas notas desafinadas." Ele deixou a carta na estante. Sabia que um dia Caio leria. No tempo certo. A nova rotina já não era apenas confortável, era vital. Caio dormia no quarto dele, mas sempre com a porta entreaberta. O empresário continuava com o hábito de olhar, todas as noites, por alguns segundos, antes de se recolher. Não para conferir segurança, mas para lembrar de que ele estava lá. E que agora era para ficar. Nas manhãs de sábado, os dois tinham criado um ritual: tomar café na varanda. Caio com seu leite morno, o empresário com seu café preto forte.
Observavam o movimento da rua abaixo como quem assiste a vida passando com calma. Às vezes, falavam de coisas pequenas. Outras vezes, apenas ficavam em silêncio, juntos. Um silêncio que não pesava. Um silêncio cheio de presença. Foi em uma dessas manhãs que a carta chegou. Não era da justiça, nem da escola. Era do próprio pai biológico de Caio. Adriana, que havia se mantido distante por respeito, foi quem avisou. Ele tinha procurado apoio psicológico. Estava fazendo um tratamento de reabilitação emocional. Queria, segundo ela, conversar. O empresário segurou a carta por 2 dias antes de abrir. Quando finalmente o fez, trancou-se no escritório. Leu devagar, com a mão apertando o papel a cada parágrafo. Eu não soube ser pai. Não por falta de amor, mas por covardia. Achei que estava poupando Caio da minha instabilidade. Hoje vejo que estava apenas transferindo minha dor para ele. Não peço nada além de uma chance de vê-lo. De dizer que ele não foi rejeitado. Que foi amado, mesmo que do meu jeito torto. Se você achar que ele está melhor sem isso, aceitarei. Mas, se puder, diga a ele que eu ainda penso no dia em que ele nasceu. E que desde então, nunca passou um dia sem que ele estivesse comigo, mesmo ausente. Era uma reviravolta grande. E uma das mais sensíveis. O empresário se viu diante de um dilema: proteger Caio ou permitir que ele escolhesse se queria ou não abrir esse capítulo. Decidiu conversar com Adriana primeiro. Ela confirmou: ele não quer a guarda. Não quer confundir Caio. Só deseja a chance de reparar, nem que seja um pouco. Isso pode desestabilizá-lo. Ou pode libertá-lo de um peso que ele nem sabe que carrega. Foram dias de reflexão. O empresário buscou conselhos com Marta, com o psicólogo da escola, até com o engenheiro-chefe da obra, que havia criado o filho sozinho. Por fim, decidiu: Caio precisava saber. Não forçaria nada. Mas esconder seria negar a ele o direito de escolher. Na varanda, à tarde, chamou o menino. Caio, lembra quando me contou sobre o dia que ficou sozinho naquele lugar? O menino assentiu, devagar. O seu pai, o homem que te levou até lá, escreveu uma carta. Caio arregalou os olhos, mas não disse nada. Ele não quer te tirar daqui. Só quer te dizer que sente muito e que ainda pensa em você. Silêncio. O empresário esperou. Ele ainda me ama? A pergunta atravessou como uma lâmina delicada. Ama. Mas não soube te mostrar isso do jeito certo. Caio olhou para a rua. E se eu não quiser ver ele? Tudo bem. Você decide. Mas se quiser, eu estarei com você. Caio não respondeu naquele momento. Apenas se encostou ao ombro do empresário. E ficaram ali, o menino e o homem, diante do mundo. 3 dias depois, Caio entrou no escritório com a carta na mão. Tinha desenhado uma estrela azul na borda. Podemos ver ele? O encontro foi marcado em um local neutro, uma sala de convivência em um centro de apoio familiar. Adriana a acompanharia. O empresário preparou tudo com cuidado. Chegou mais cedo. Quando Caio entrou na sala, o pai biológico estava de pé, mãos trêmulas, olhos marejados. Oi, filho. Caio não respondeu. Apenas olhou. Foram minutos de tensão. Depois, Caio tirou a flauta da mochila. Você lembra disso? O homem assentiu, emocionado. Lembro. Era sua preferida. Caio tocou poucas notas. Depois parou. Por que você me deixou? O pai respirou fundo. Chorou. E, com dificuldade, disse: porque eu achei que você estaria melhor sem mim. E eu estava errado. O silêncio voltou. Mas dessa vez, Caio o preencheu. Agora eu estou bem. Ele ficou. Apontou para o empresário, que observava tudo com o coração apertado. Foi como um batismo. Um rito. O passado não desaparecia. Mas era nomeado, olhado de frente e colocado no lugar certo, atrás. Na saída, Caio segurou firme a mão do empresário. Obrigado por me deixar escolher.
A vida seguiu. A escola realizou uma exposição de arte infantil. Caio teve 3 desenhos expostos. Um deles, um prédio com janelas iluminadas, uma árvore ao lado e um céu com estrelas. No canto inferior, um título, Meu Lugar no Mundo. O empresário leu, emocionado, e soube que, mesmo com todas as batalhas, estava vencendo. Com esforço, com erros, com muito mais dúvidas do que certezas, mas com verdade. No novo condomínio, os primeiros moradores começaram a se mudar. Um projeto social com apoio de pequenas empresas locais havia viabilizado o acesso para famílias de baixa renda. O empresário fez questão de receber cada uma delas. Apertava mãos, ajudava com as caixas, mostrava os espaços como se mostrasse sua casa. Porque era isso que havia se tornado. Um construtor de casas. Mas, sobretudo, de lares. Caio pediu para montar uma pequena horta no terraço do novo prédio. Com a ajuda de Marta e dos vizinhos, plantaram manjericão, alecrim e lavanda. Vai chamar como? Perguntou o empresário. Horta do Silêncio. Por quê? Porque é onde as coisas crescem sem barulho. Igual a gente. Mais tarde, naquele mesmo dia, Caio desenhou mais uma figura no mural da sala. Um círculo, com 3 pontos dentro. E, embaixo, escreveu, agora é família completa. O empresário, sem dizer uma palavra, abraçou o menino. E, pela primeira vez, sentiu que não havia mais vácuo dentro de si. A vida não precisava mais de reformas. Estava, finalmente, habitável. O vento de outono começava a esfriar a cidade. As árvores, agora com folhas douradas, dançavam com a brisa leve que tocava as janelas do apartamento. Mas dentro da casa, havia uma sensação de calor. Era a sensação de que as coisas estavam finalmente encontrando seus lugares. Caio estava em seu quarto, com o nariz quase tocando o papel, concentrado em um desenho. O empresário passou pela porta e o viu ali, como tantas outras vezes, criando seu próprio mundo em traços simples e fortes. Aquele quarto não era mais um simples refúgio, era a base de uma nova vida. Caio havia decidido que ali, naquele lugar, ele poderia construir, não apenas brinquedos e desenhos, mas o que realmente importava, identidade. Ele ainda não tinha decidido o que queria ser no futuro, mas sabia uma coisa, não queria ser um homem cheio de espaços vazios, como o pai biológico havia sido. E talvez fosse por isso que ele passava tanto tempo em silêncio, nas tardes e nas noites. Ele estava se reconstruindo, peça por peça, em algo sólido, algo novo. O empresário, observando Caio de longe, sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros. Mas, também, sentiu a leveza de saber que havia feito o que poderia para ajudá-lo a construir essa solidez. Ele sabia que o caminho era longo, e que, talvez, nunca fosse possível apagar as marcas do passado. Mas o futuro era algo que eles poderiam criar juntos. Mas a vida, com sua imprevisibilidade, trouxe um novo desafio. Durante um evento comunitário, onde o empresário havia sido convidado para falar sobre o novo projeto de habitação e seu impacto na comunidade local, ele foi abordado por um velho conhecido, um colega de negócios que havia acompanhado sua trajetória por anos. Você mudou bastante, disse o colega, sorrindo. Não imaginava te ver envolvido assim, com causas tão pessoais. Às vezes, é preciso se abrir para o inesperado, respondeu o empresário, com um sorriso discreto. Não queria entrar em detalhes sobre sua nova vida, mas também não podia deixar de notar que aquele comentário de seu amigo ressoava algo do passado. Pois é, mas espero que não tenha se esquecido de onde veio, não é? Um homem de negócios como você tem que estar sempre em controle. O comentário fez o empresário se sentir desconfortável. Ele sabia que esse tipo de cobrança não vinha de um lugar de amizade, mas de competitividade e julgamento. E, por mais que quisesse responder com algo cortante, lembrou-se de Caio e do quão importante era manter-se focado em suas prioridades agora. Seu passado como empresário de sucesso parecia cada vez mais distante. A prioridade era a nova vida que ele estava construindo. A reviravolta veio na forma de um convite que ninguém esperava. O pai biológico de Caio pediu uma nova reunião. O empresário hesitou. Não queria que aquilo trouxesse mais confusão para Caio, mas, ao mesmo tempo,
Sabia que o menino estava amadurecendo e que talvez fosse necessário encerrar o ciclo. Não seria fácil, mas talvez fosse necessário para dar a Caio a chance de decidir o que fazer com o passado. Eles marcaram o encontro em um local neutro, um café tranquilo, onde a conversa poderia fluir sem pressões externas. O pai de Caio parecia diferente. Não havia a frieza ou a distância de antes. Ele estava visivelmente mais magro, com marcas de cansaço no rosto. Sua expressão parecia buscar algo mais que desculpas, parecia buscar perdão. Não apenas de Caio, mas também de si mesmo. Eu não pedi para você me perdoar, nem para ele, começou o homem, olhando para o empresário. Mas entendo agora que errei ao não estar lá. E sei que não posso fazer mais do que reconhecer isso. O empresário permaneceu em silêncio. Ele não sabia como reagir. O que poderia dizer a alguém que, por tanto tempo, tinha sido uma sombra na vida do menino? No fundo, ele sentia uma necessidade de proteger Caio de tudo isso, mas também sabia que a única forma de avançar seria permitir que o garoto visse a realidade de sua origem. Foi Caio quem rompeu o silêncio. Ele entrou na cafeteria com um sorriso tímido, mas determinado. Tinha um pequeno pacote em mãos, um presente que ele havia feito especialmente para o pai. Não era grande coisa, mas significava algo importante. Eu desenhei para você. Caio entregou o pacote. O pai olhou para o presente e começou a desatar o laço, revelando um desenho simples de uma casa, com um sol radiante brilhando acima dela. Abaixo, estavam escritas as palavras: "Eu ainda espero." O empresário sentiu o peso daquela declaração. Caio, sem dizer nada, olhou o pai. Não houve grandes palavras. Não foi necessário. Mas ali, naquele gesto, Caio havia deixado claro o que ele sentia. Ainda havia espaço para uma tentativa. Não havia rancor, apenas a vontade de dar uma chance ao relacionamento, mesmo que fosse pequena. O pai de Caio, tocado pela atitude, também não falou nada, mas a expressão dele foi clara. Ele sabia que o tempo havia chegado. O encontro não resolveu todas as questões, mas abriu uma janela para novas possibilidades. Era a primeira vez, desde o abandono no semáforo, que o pai biológico de Caio mostrava, sem palavras, uma verdadeira tentativa de reconectar-se. E era a primeira vez que Caio via esse gesto como algo genuíno. Não como um resquício de dor, mas como uma oportunidade de cura. Nos dias seguintes, Caio se dedicou ainda mais à sua horta, cuidando das plantas com zelo e carinho. Era como se ele estivesse, ao mesmo tempo, cuidando de si mesmo e de seu futuro. Ele sabia que o passado fazia parte da sua história, mas não era mais tudo o que ele era. Ele estava construindo algo novo, algo que, agora, tinha mais sol, mais espaço para crescer. O empresário, por sua vez, passou a dedicar ainda mais atenção a cada pequeno detalhe do dia a dia de Caio. Comprou uma pequena estante para os desenhos que o menino fazia e colocou na parede do corredor, como uma galeria pessoal. Não era mais sobre sucesso ou fracasso. Era sobre a vida, simples e cheia de camadas, que eles estavam aprendendo a construir juntos. O futuro parecia ter se tornado uma paisagem ampla e cheia de possibilidades. Caio não sabia exatamente o que seria de seu amanhã, mas estava aprendendo a construir seu caminho, um passo de cada vez. E o empresário, com todas as suas cicatrizes e conquistas, também começava a ver o valor do que tinha ao seu lado. Não mais um projeto de vida, mas uma história compartilhada. O passado, com todos os seus erros e arrependimentos, ficava para trás. A vida se desenhava à frente deles, como o céu de Caio, com espaços em branco prontos para serem preenchidos com novas histórias. O relógio marcava as 16 horas. Era um sábado comum, mas para o empresário e Caio, o dia se desenhava como algo único. Era o dia do evento de inauguração do novo centro comunitário que eles haviam trabalhado tanto para construir. O prédio, agora cheio de vida e cor, não era apenas um lugar físico, era a representação de tudo que haviam conquistado juntos. Confiança, superação e a certeza de que, mesmo quando o mundo parece se desmoronar, o que permanece é a possibilidade de recomeçar. O empresário estava no escritório, vestido com um terno simples, sem a ostentação que costumava marcar seus dias de negócios. Caio entrou pela porta, com seu sorriso tímido, mas iluminado, segurando uma flor na mão, uma margarida branca, a preferida dele. "Para você", disse Caio,
entregando a flor com carinho. O empresário sorriu e abaixou-se para receber a flor, sentindo uma emoção difícil de expressar. O que começou como uma obrigação de cuidar de um menino sem perspectiva, agora se transformava em um amor genuíno, profundo e indestrutível. Você é quem me faz feliz, Caio. Sempre me faz ver as coisas de uma forma mais simples, mas muito mais significativa. A tarde avançava e o evento se aproximava. O centro comunitário estava repleto de pessoas da comunidade, desde famílias com crianças até os velhos moradores do bairro, que estavam ali para celebrar o que haviam ajudado a construir juntos. O espaço parecia vivo, pulsando com a energia das pessoas, que se reuniam não só para um evento de inauguração, mas para uma nova etapa de suas vidas. O empresário fez um breve discurso, mas suas palavras estavam cheias de um significado muito mais profundo do que ele imaginava. Quando começamos este projeto, não imaginávamos que ele representaria algo além de paredes e tijolos. O que vemos aqui hoje é um símbolo de nossa jornada. Cada um de nós, de alguma forma, está construindo seu lar. E, para mim, meu verdadeiro lar está aqui, completou, olhando para Caio, que estava em pé ao seu lado, com os olhos brilhando. O empresário não podia deixar de perceber o quão distante ele estava de quem era anos atrás. O homem que tinha medo de se apegar, que acreditava que o sucesso material seria o único legado importante. Agora, ele sabia que o verdadeiro legado estava no amor e na conexão que ele havia cultivado com Caio. Quando o evento terminou, e a maioria das pessoas já havia se retirado, Caio e o empresário ficaram mais tempo no centro, ajudando a arrumar e conversando com os novos moradores. Caio, com seu jeito quieto, mas observador, estava mais à vontade do que nunca. Eu gostei de ver as crianças felizes, com a casa delas. Parece que o que estamos fazendo vale a pena, né? Caio perguntou, com uma sinceridade que tocava profundamente. O empresário olhou para o garoto, com uma sensação de orgulho imensa no peito. Vale sim, Caio. E sabe o que mais? O empresário se agachou para ficar no nível do menino e olhou nos olhos dele. Eu nunca imaginei que um dia pudesse dizer isso. Mas o maior presente que a vida me deu foi você. Não é só o lar que estamos criando aqui, mas a nossa própria história. Caio sorriu e, sem hesitar, respondeu com algo que ele nunca havia dito antes, com toda a clareza de um garoto que sabia o que queria. Eu sei. Eu também te amo. E aquele momento, simples e puro, marcou a verdadeira virada. Não era apenas o início de um projeto de habitação ou um centro comunitário. Era o início de uma nova vida para ambos. Caio já não sentia mais o peso do abandono, nem as dúvidas sobre o que o futuro lhe reservava. Ele havia encontrado, finalmente, o que sempre procurou, um lar de verdade. Meses se passaram e a vida, aos poucos, foi tomando seu curso. O centro comunitário se expandiu, novos projetos começaram a surgir, e o empresário não era mais aquele homem frio e distante. Ele era o homem que, com Caio ao seu lado, transformava sua dor em ação, seu trabalho em propósito. Mas havia mais. Caio estava agora em uma escola nova, com amigos que o respeitavam e o viam como um líder silencioso. A horta que ele havia começado no prédio tinha se expandido para um pequeno espaço comunitário, onde todos os moradores plantavam juntos. Cada criança que visitava o espaço sentia que ali, naquele jardim, estavam semeando algo mais do que alimentos. Estavam semeando sonhos e possibilidades. O empresário, com a ajuda de Marta e de outros colegas, também iniciou uma fundação para ajudar crianças em situações de risco. Ele sabia que não poderia salvar o mundo, mas acreditava que podia dar oportunidades para aqueles que mais precisavam. E, em um momento de reflexão, quando o sol estava se pondo e a vista do prédio mostrava a cidade iluminada, o empresário e Caio estavam juntos no terraço, olhando as estrelas. Olha, pai, Caio apontou para o céu. Estava pensando, a gente sempre falou que as estrelas representam os sonhos. Mas agora eu entendo que, talvez, a gente tenha encontrado o nosso lugar aqui. Não é mais só um sonho, é um lar. O empresário sorriu, com os olhos marejados de felicidade. Ele sabia que esse lugar, aquele céu, aquele momento, eram tudo o que ele sempre quis, e que, mais importante ainda, eram tudo que Caio precisava para florescer. Sim, filho. Aqui é o nosso lugar. E assim, com as estrelas iluminando seus caminhos e os corações cheios de esperança, o empresário e Caio continuaram a construir não apenas um lar físico,
mas um lar emocional e verdadeiro. Eles descobriram que, no fim das contas, o maior tesouro não era a riqueza material, mas a riqueza de um amor incondicional e da capacidade de recomeçar. Juntos, eles sabiam que, como todas as grandes jornadas, a deles estava apenas começando. Mas agora, ao lado um do outro, tudo parecia possível. E isso era mais do que suficiente. Fim. Se você chegou até o final, comente semáforo, curta e compartilhe. Sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.